Olá, graça e paz! Nós vamos retomar as nossas devocionais, só que no livro de Marcos. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 1, dos versos 1 ao 13. Então, pause esse vídeo, faça a leitura bem tranquila e vamos fazer a reflexão. Uma das questões que me chama a atenção no livro de Marcos é que ele não menciona o seu nome em nenhuma parte desse livro. Isso é muito interessante, porque isso demonstra uma humildade. No versículo número 2, Marcos ele cita Isaías, ele refere-se a Isaías 43, e ele diz: Eis aí, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Aquele período é quando um rei ele estava prestes a chegar. Antes dele, um arauto anunciava que ele estava para vir. Então, aqui, João Batista, ele é como um arauto anunciando que o Rei Jesus está chegando, que o Rei Jesus está vindo. No versículo 3, ele diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, ele não foi só um arauto, anunciando que Jesus chegaria, que Jesus estava se aproximando, mas também ele estava anunciando que as pessoas deveriam endireitar os seus caminhos, deveriam ser transformadas, deveriam ter um coração moldado, endireitado, de acordo com a vontade de Deus. No versículo 4 diz: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O arrependimento é um elemento básico da conversão. A conversão, você mudar de rumo, mudar para o caminho de Jesus, você está servindo ao seu próprio eu, e aí você converte para o caminho de Jesus, servindo a Jesus. Também é importante analisarmos o estilo de vida tão simples de João Batista. Observe no versículo 6, as vestes de João eram feitas de pele de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Para nós não é muito comum essa dieta, não é verdade? Mas aqui não diz que ele se alimentava apenas disso, né? Diz que esses elementos estavam presentes na sua dieta, no seu dia a dia, no seu estilo de vida, no seu dia a dia. Então, nós podemos observar que João Batista vivia uma vida simples. Ele não vivia em luxo, mesmo servindo ao Senhor, ele não se importava com isso. O que, de fato, ele almejava era cumprir a sua função de servir a Jesus, ser o arauto de Jesus. Mais adiante, no verso 7, ele diz: E pregava dizendo, João Batista aqui no caso, ele pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Desatar as correias das sandálias, ou seja, tirar as sandálias das pessoas que chegavam às casas. Se, por exemplo, você naquela época fosse visitar um amigo seu, o servo daquela casa, o empregado daquela casa, é que tirava as suas sandálias para você conseguir descansar. Porque geralmente era muito distante, não tinha veículo, Então era um pouquinho mais demorado e cansativo você se deslocar da sua casa. Então, João Batista ele diz que nem ao menos é digno de se encurvar, que é uma demonstração de humildade mesmo, Você se humilhar aos pés de alguém e desatar as sandálias dessa pessoa. Então, ele demonstra o quão humilde ele é. Ele se considera indigno até mesmo de servir a Jesus nessa condição de escravo. Ele se considera indigno desse tamanho privilégio que é servir a Jesus. No versículo 9, ele diz: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Algumas pessoas às vezes perguntam por que Jesus se batizou sendo que ele não tinha pecado. De fato, ele não pecou.
Mas o interessante é observarmos, né, alguns estudiosos dizem que aparentemente essa decisão de Jesus, essa atitude de se batizar, era para que deixasse claro que ele levaria sobre si a culpa pelos quais ele morreria. Nos versos 10 e 11 diz: Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Na Bíblia não há a palavra trindade, né, para se referir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, é possível nós identificarmos nesses dois versículos que há sim essa exposição das três pessoas de Deus, representados no versículo 10 e 11. O próprio Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele, e também a voz que ouviu dos céus, né? Tu és o meu Filho amado. Então, é possível perceber aqui as três pessoas do Deus que nós servimos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no versículo 12 diz: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e o 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Nós podemos observar que logo após o batismo, Jesus ele foi tentado, ele foi levado para um lugar deserto, um lugar perigoso, um lugar desolado, um lugar desabitado. E ali ele foi tentado por Satanás. Em outros evangelhos a gente vê com um pouco mais de detalhes essa tentação de Jesus. Mas aqui é possível observar que diz que ele estava com as feras, então ele estava em perigo também. Mas os anjos o serviam, ele foi recompensado porque ele foi aprovado nessa tentação, né? Então ele foi testado, mas ele resistiu, ele foi aprovado, então ele recebeu a recompensa. Os anjos o serviam, como diz aqui no final do versículo 13. Diante dessa breve reflexão, precisamos responder algumas perguntas. Estamos de fato arrependidos do nosso pecado? Não sei se você já se converteu, não sei se você entende que para se converter é necessário o arrependimento. Então avalie-se. De fato se arrependeu dos seus pecados? De fato você é convertido? Ou você às vezes fica se lembrando daquilo que você vivia e você fica almejando, desejando fazer de novo? Ai, que saudade daquele tempo. Ai, que saudade daquilo que eu fazia. Tempo bom era poder fazer isso. Isso não é sinal de arrependimento. Nós temos sido arautos do Senhor, do nosso Rei Jesus, que voltará, a sua segunda vinda para o julgamento. A gente tem sido arauto, ou a gente tem ficado mais como um agente secreto aí, infiltrado no nosso trabalho, no nosso bairro? Como que a gente tem vivido? Terceira pergunta: nós temos servido ao Senhor Jesus com humildade, ou nós estamos visando ser reconhecidos, estamos servindo a Jesus porque queremos bens materiais? Como nós estamos servindo a Deus? Estamos almejando que Ele apenas atenda aos nossos pedidos como se fosse um gênio da lâmpada? Estamos buscando ao Senhor apenas por questões materiais, por questões pessoais? Ou de fato estamos servindo ao Senhor com humildade? O fato de servir é realmente não ter os nossos próprios interesses, mas sim o do outro. E sim os interesses do Senhor, a vontade do Senhor, em obediência plena. E a última pergunta: diante das dificuldades, das tentações, das provas que nós vivemos no dia a dia, nós temos sido aprovados nesse teste ou temos sido reprovados?
relembre aí a última tentação que você passou, a última dificuldade. Como foi a sua reação diante disso? Como você se comporta durante uma tentação? Como você se comporta diante das dificuldades? Então pense nisso, leia esse texto novamente, responda a essas perguntas, se avalie, ore ao Senhor, reconheça os seus pecados. Se você ainda não serve ao Senhor, se você ainda não teve um encontro genuíno com Cristo Jesus, se aproxime dele. Lá em Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pense nisso e tenha um bom dia.